Estou emocionada, mas vamos lá. A proposta da nossa conversa de hoje foi tratar de democracia racial e corpo negro, porque a imagem do Brasil é vendida como uma democracia racial. Gilberto Freire nos deu esse presente, não é? E fora do país, muita gente acredita que aqui nós habitamos um espaço onde as mais diferentes raças elas podem viver e estar em comunhão, em harmonia. Só que, como bem colocou o professor Gabinguele Munanga, não passa de um mito. E a gente não precisa nem mover uma mão completa para perceber. A nossa realidade, a realidade do povo preto, é de uma série de defasagens e uma imagem que requer uma revisão pela qual nós exigimos. E o que eu vou trazer para a gente conversar hoje é como a imagem do povo negro ela foi sendo destruída, porque eu não posso falar construída, ela foi sendo destruída, e ela foi sendo destruída de forma que, mesmo hoje, com um número importante de pessoas negras que conseguiram estudar, conseguiram se colocar, ainda assim as dificuldades são muitas de acesso e boa parte da nossa população vive em condições precárias, em condições até subhumanas, isso nós podemos falar. E a proposta hoje é acompanhar esse processo de construção a partir do uso do corpo negro, porque há todo um projeto, há todo um processo de tornar objeto, e essa construção ela foi desde sempre que se descobriu os povos negros e a possibilidade de colocar numa condição de subalternização. Então, pode passar, Raul, por favor. Eu trouxe uma fala que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui já ouviram, e eu de reconhecer essa fala que foi dita muito recentemente pelo desgoverno que aí está, e ele dizia: que dívida histórica é essa que temos com os negros? Eu nunca escravizei ninguém. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui já ouviram essa fala. E outras pessoas que vão assistir a essa memória, talvez já até tenham dito. Porque muitas pessoas acreditam realmente nessa construção. Mas estamos no espaço para discutir a condição do povo negro a partir de uma visão sistêmica, a partir do nosso corpo e como as informações estão nas nossas células. E aí eu vou trazer o conceito de campo morto. Pode passar, né? Os campos mortos do Rupert Sheldrake, que ele vai dizer que são estruturas que se estendem no espaço e moldam a forma e o comportamento de todos os sistemas no mundo material. O que ele está querendo dizer com isso? Na webinar de ontem, Débora falava do exemplo do centésimo macaco. O que é isso? Havia um macaco de uma determinada etnia e um dos macacos ele descobre uma maneira de lavar a raiz e não mais comer a raiz com terra.
e de repente os outros macacos que estão naquele grupamento, eles começam a lavar aí. E mesmo macacos que estão em outras localidades sem qualquer comunicação, eles começam a desenvolver o mesmo comportamento. E nós conhecemos várias outras histórias semelhantes, que estão em uma determinada localidade, outro bando em uma outra localidade, que eles têm comportamentos semelhantes. É pensar que as células, elas não estão desgarradas, elas não estão soltas. Há fios invisíveis que nos ligam e se estendem por todo o espaço. E aí, o que a gente pode pensar com isso? Que comportamentos que foram colocados nos Estados Unidos, na Alemanha, em diferentes lugares, eles acabam por se repetir nos mais diferentes pontos do mundo. Infelizmente, isso acontece com comportamentos que são bons, mas também acontece com comportamentos que não são tão bons assim. E foi muito nesse sentido que as coisas aconteceram com os povos negros. A perversidade humana que faz parte dos seres humanos, e particularmente dos seres que foram os colonizadores, ele acontece de forma semelhante em diferentes lugares no mundo. Pode passar, por favor. Então, nós vamos falar de situações que acontecem aqui e que acontecem em outros lugares do mundo. Eu vou várias vezes trazer exemplos dos Estados Unidos para tratar desse comportamento e pensando a partir das condições sociopolíticas que se dão, que se estruturam, porque, como bem disse o professor Silvio Almeida, não há como ter racismo sem que as condições estruturais, sem que as estruturas e sem que os sistemas eles detenham as condições de reprodução do racismo. E a partir dessas condições, o que nós vamos ter? Então, nós vamos ter desigualdades, uma série de desigualdades que são postas a partir do sistema de hierarquias, onde hierarquias que vão colocar como se todas as pessoas do mundo tivessem um único referencial de verdade, um único modelo, um único ser que a gente pode ler como certo, que seria o homem branco. E a partir dessa leitura de superioridade, que aí entra o racismo científico para dar conta de dizer das pessoas que são superiores e as pessoas que estão em condição de subalternidade, todas as humanidades das pessoas que estão em condições de subalternidade, elas vão ser retiradas de uma forma ou de outra. As humanidades que a Djamila vai tratar no texto Lugar de Fala. O que nós vamos ter a partir daí é que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de uma herança que ultrapassa gerações e que está na minha pele, está na pele de Maura, está na pele de Débora, está na pele de Lívia, está em todos os seres. Então, o que eu estou trazendo para vocês está na memória celular de todas as pessoas, seja na condição de colonizador, seja na condição de subalternizado. Todos nós trazemos memórias do que fomos, do que quem veio antes de nós foi. E aí o primeiro exemplo que eu trago são as fazendas do sexo. O que eram essas fazendas?
Nessas fazendas, todas as mulheres em idade fértil, elas eram analisadas, elas eram investigadas. E elas precisavam engravidar. Elas precisavam ter, em média, 15 filhos. Então, para que ela desse conta do sistema de reprodução de pessoas, as mulheres começavam a parir com 13 anos de idade. Para que, durante o período que ela conseguia reproduzir, ela tivesse minimamente 15 filhos. As negras que eram tidas como bonitas, elas eram levadas para a Casa Grande, para os engenhos. E aí elas tinham uma outra mazela, que era a perversidade das esposas. Então, ou as mulheres estavam numa condição de subalternização, e eram até oferecidas para os herdeiros, para os amigos, inclusive sendo colocadas tanto mulheres como homens para realizar orgias e distrair convidados. Essa é a construção que vai dar origem a situações como a imagem da mulher negra como uma mulher insaciável, como uma mulher disponível. Mas a gente precisa observar que essa disponibilidade era imposta, que não havia alternativa para essas pessoas. Pode passar, por favor. E aí, bom, as crianças. As crianças que não eram vendidas, porque eu não falei, mas nessa fazenda de sexo, a ideia é que as mulheres pudessem produzir crias que seriam escravizadas. E essas crias, se fossem meninos, quando chegassem na idade de 15 anos, normalmente 15 anos, eles eram analisados porque, em comprovando a capacidade de produção, esses homens eram colocados para engravidar mulheres. Teve um escravo que chegou a ter 200 filhos. 200 filhos. E as crias que não tinham esse fim, enquanto as crias não tinham esse fim de ir para a lavoura, de ir para o trabalho forçado, elas já estavam nessa condição que a gente pode ver na primeira e na segunda imagem à esquerda, que a gente pode associar ao trato que recebem hoje os nossos animais domésticos. Elas ficavam no chão, recebendo resíduos, e sem que ninguém olhasse para essas crias. E no momento que a cria da senhora estava com fome, essa escrava deixava seu filho no chão, se não já estivesse, e ia alimentar. E nós, que somos terapeutas ou outras pessoas por sua condição de pesquisa, devem saber da relevância da amamentação, da relevância da troca de olhar, da relevância do contato durante esse processo, e pensar como é que esse ser, esse recém-nascido, ele podia se sentir ali no chão, ao largo, e acompanhando sua mãe cuidar de uma outra criança. Não bastasse esse contexto, nós temos a situação das crianças e até famílias que eram colocadas nos zoológicos. Haviam zoológicos humanos
E as pessoas negras, elas serviam de entretenimento para os visitantes. Então, eu estou trazendo situações para que a gente pensar o que é que está posto na nossa memória, e a gente precisa olhar do lado sempre de quem está como colonizador, colonizadora, e quem está como subalternizado. O que é que nós trazemos? Também nos Estados Unidos, as crianças eram colocadas para servir de isca para os jacarés. Porque as crianças eram deixadas sós num determinado pântano. E essas crianças, depois de um tempo, elas começavam a chorar. E assim atrair jacarés, que tinha uma função econômica. Maura e Lívia. Eu tinha combinado de ser leve, né? Mas o que acontece é que nesse processo de construção da identidade negra, os livros didáticos não trazem esse recorte da história. Toda essa parte da história, ela está invisibilizada. Muitas pessoas que a gente conhece não conhecem essas mazelas. E essas situações, elas precisam vir à tona, elas precisam ser vistas. É preciso que se compreenda como foi se construindo a ideia de inferioridade do povo negro. E como essas construções, elas agem nos dias de hoje com outras formas, com outras nuances, e interferem na condição de vida de toda uma sociedade. Pode passar, Rafael. E aí, não posso deixar de falar dos castigos. Na primeira cena à esquerda, mostra a situação de uma mulher, como aconteceu com várias, e ela não conseguia mais trabalhar porque chegou a hora do parto. E essa mulher, ela é espancada, e algumas foram espancadas até a morte dela e da filha. Do lado direito, esse homem escravizado, como vários outros, é colocado no forno vivo para servir de exemplo. Faça, por favor. E se vocês observarem as imagens que eu mostrei antes, até chegar a essa imagem que eu chamo de o despir, as pessoas negras, exceto a garota que está no zoológico, elas estão sempre sem roupa. Quando as pessoas eram sacadas no seu local de morada, quando elas eram resgatadas, uma das primeiras coisas que se fazia era tirar as vestes. Por que tirar as vestes? Porque quando você tira as vestes de uma pessoa, se convencionou que as vestes nos cobre a honra, você desestrutura o ser, mexe com a dignidade da pessoa. E o que nós vamos perceber é que ao longo da história, os escravizados ou estavam maltrapilhos ou estavam sem roupa. Inclusive no período logo após a abolição. As pessoas foram deixadas a ermo, sem roupa, sem eira nem beira, como nós costumamos dizer, né?
para recomeçar. Pode passar, por favor. Não posso deixar de falar dos linchamentos, porque os linchamentos estão presentes nos nossos dias ainda hoje. E aí nós temos que esses linchamentos eram algo, inclusive, de experiências, de vivências sexuais. Porque as pessoas, os homens, quando eles estão no momento de estão sendo enforcados, você tem uma progressão do sangue. E aí eles acabavam por ficar eretos. Isso gerava vivências sexuais, que alguns autores vão chamar de animalidade exótica. E se a gente pode observar os linchamentos, eles estão acontecendo, volta e meia nós podemos acompanhar na mídia situações de linchamento. Há registros de linchamento como cenas para, inclusive, fetiche. Então, nós temos aí pessoas, muitas vezes queimadas vivas, na frente dos seus entes. Passa, por favor. E aí alguém pode perguntar, precisa isso? A gente precisa ver e ouvir essas coisas? Precisa. Precisa porque quando nós falamos em reparação, nós ouvimos de volta que é mimimi e vitimismo. Então, cada um precisa pegar o que é seu. Cada um precisa responder pelas histórias que traz e que influencia na sua própria vida e que não tem noção. Então, eu preciso sim trazer essas imagens fortes. Eu preciso sim trazer essa história que, muito infelizmente, os livros não dão conta de contar. Na medicina, por favor, nós temos várias histórias igualmente terríveis, mas eu selecionei duas. A da Sara e depois das mães da ginecologia. O que é que acontece com a Sara? A Sara ela é levada para viver dentro de uma gaiola, seminua, isso no início do século XIX, como uma estrela de show, de coisas bizarras. E ela precisava fingir rugido. Ela foi levada de uma maneira enganosa. E aí eu vou pedir licença a vocês para contar a história da Sara. A Sara era uma mulher que, por sua etnia, ela era uma mulher grande, ela era uma mulher muito grande. E aí vocês podem ver a bunda, da onde surge a ideia da bunda da mulher negra. Não surge, mas que as conotações todas pejorativas, elas são potencializadas a partir de histórias como a da Sara. Eu vou pedir licença a vocês para ler a história da Sara, porque na história da Sara nós temos muitos detalhes que dizem de muitas questões relacionadas à nossa vida. Passa, por favor. Então, a Sara pertencia a um povo Notenot, natural do sul do continente africano, e como mulher negra do seu povo, era uma mulher que possuía nádegas e coxas grandes, consideradas anormais para os padrões caucasianos da humanidade, solidificados no século XIX. Daí ela foi vendida pelo seu dono holandês para ser exibida na Europa, com a promessa de que receberia parte dos lucros, né, do espetáculo a que ela iria se dispor. E depois de um tempo ela iria poder comprar sua liberdade.
nessas apresentações, seu corpo ele acabou sendo comercializado como um exemplar sempre vinculado ao animal e sempre vinculado às questões da hipersexualidade do sujeito. Que nós vamos ter isso tanto no negro quanto na mulher negra. Nos palcos, a Sarah, ela tocava um instrumento que parecia com o que a gente tem hoje, o violino. Ela era fluente em holandês, tinha conhecimento em inglês, tinha conhecimento em francês, e essa mulher, com essa capacidade, ela era obrigada a grunhir enquanto era cavalgada pelo seu treinador. Grunhir como se fosse um animal. Ao final do evento, as pessoas poderiam tocar nas suas nádegas e muitos o faziam com agulhas e alfinetes. Vendida em Paris, ela foi obrigada a se prostituir. Passa, por favor. Ela morreu com 25 anos de idade. E mesmo depois que ela morre, ela não tem paz. Sua alma não tem paz. Porque seu corpo foi levado, né? Seus restos mortais ganharam estatuto de objeto científico. Então, eles começaram, os especialistas da anatomia e da teratologia, que é uma ciência que estuda o anormal, e aí, no caso dela, ligaram ao monstruoso, eles tomaram o seu corpo para investigar o cérebro, os ossos, a genitália dela é mostrada, se vocês encontram facilmente na internet, a dentição, todo o corpo dela foi fatiado para ser objeto de estudo. E essas pesquisas, o objetivo principal dessas pesquisas era demonstrar que ela, os traços dela, todo o seu corpo, toda a sua conjuntura, se tinha proximidade com os macacos, porque era preciso colocar em termos científicos essa leitura. Então, em prol da ciência e para demonstrar que os brancos é a relação de valor, o homem branco é a relação de valor, o corpo de Sarah foi utilizado dessa forma. E depois disso, seus restos mortais eles foi exibido no Museu do Homem, em Paris, até 74, onde fica até 94. Depois disso, vai para Arles, no sul da França. E só 186 anos depois, esse corpo volta para a África, depois de uma série de negociações intermediadas pelo então presidente Nelson Mandela e o presidente Jacques Chirac. Olhe quantas questões estão relacionadas à visão que se tem da mulher negra somente na história da Sarah. Além de todas as questões de exploração. Passe, por favor. Ainda na medicina, nós hoje temos uma série de... à nossa disposição, atendimentos ginecológicos, mas no início, para que esses procedimentos eles pudessem estar disponibilizados hoje para ampla utilização, 3 mulheres negras escravizadas, elas foram usadas para fazer experimentos. Nesses experimentos, elas não recebiam anestesia. A Nasha, a Lucy e a Betsy foram as primeiras mulheres que foram utilizadas dessa forma. E advém dessa construção de que as mulheres negras elas são fortes. Quem aqui já não ouviu isso? As mulheres negras são fortes, elas têm ancas largas, elas são parideiras. E por conta disso, as mulheres negras hoje recebem 3 vezes menos anestesia durante o parto. São as mulheres que estão submetidas ao maior índice de violência obstétrica. Tem um texto, esse texto Acordador, de 2017, que vai trazer toda essa história de maneira pormenorizada.
Também tem um texto no GLE 10 que vai falar dessa situação. Então, está aí a ideia da mulher forte, a mulher que aguenta dor, porque, na realidade, no período da escravização, na hora de ir para a lavoura, na hora de ir para o trabalho, as mulheres eram cobradas da mesma forma que o homem. E como vocês viram, ainda que ela estivesse gestante, ainda que ela estivesse em trabalho de parto. Então, houve toda uma construção no sentido de animalizar, de destituir os povos negros da sua identidade, de retirar as nossas humanidades. Faça, por favor. Bom, existem alguns sinais de reconhecimento de todas essas mazelas. Em Montgomery, no Alabama, foi criado, então, um memorial da escravização e do linchamento para mostrar que o mimimi que se diz, ele precisa ser revisitado. E olha que eu estou colocando de uma maneira muito positiva. Nesse memorial, há barras de ferro representando as mais de 4.000 almas que foram mortas a partir de linchamentos. Faça, por favor. O que é que resulta das inúmeras mazelas que foram submetidas, que são submetidas às pessoas negras? O que é que resulta dessas construções que eu trago para vocês e de outras tantas? Nós temos exemplos como na mídia, sim, também na mídia, que as pessoas negras eram lidas e são lidas como sujas. E já que são lidas como suja, é preciso criar meios de limpar. E o clorinol, então, diz, vamos usar clorinol e sermos como brancos. Porque o negro está sujo. E a partir desse sabonete, é possível limpar a pele do negro. Faça, por favor. E não é só esse. Nós temos várias situações que vamos demonstrar essa circunstância. E aí as pessoas podem dizer, não, mas isso foi lá em 1954, tem muito tempo. Não. Nós temos uma empresa conceituada que nós conhecemos, que muito recentemente se deu ao luxo de fazer essa propaganda, onde colocam a mulher negra e a propaganda diz que se ela usa o sabonete, ela vai ficar limpa. E o limpa é a mulher branca ao final da propaganda. E repete essa situação com o hidratante de mesma marca. Então, não foi lá no início do século XX. Ainda hoje nós temos várias mídias que vão reproduzir o contexto dessas construções que eu falava anteriormente. Faça, por favor. Nós temos também várias empresas que, por saber que não vão ser punidas, elas usam a dor dos povos negros para fazer lucro. Como vocês podem ver à direita, nessa loja de departamento, que na camiseta do garoto negro tem um macaco. Não é o que acontece na camiseta do garoto branco. Como nós podemos ver à esquerda, que a modelo ela está usando um vestido com a imagem da escrava Anastácia. A escrava Anastácia foi obrigada a usar essa máscara porque uma das coisas que foi retirada do povo negro no momento da escravização foi a fala.
Então, as pessoas, elas não podiam se comunicar porque elas tinham que assimilar na íntegra a cultura do colonizador. Como aconteceu com a religião imposta, como aconteceu, não sei, para reprimir a religiosidade. Também no desfile, nós podemos acompanhar a modelo usando buchas de bombril para representar o cabelo de uma mulher negra. Esse cabelo que é alvo de verdadeiras destruições de vidas, como eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui na sequência. Passe, por favor. Fruto ainda daquelas mazelas e outras tantas que a gente conhece, pode trazer em outro momento, nós temos situações como essa. Já que o negro é sujo, já que o negro fede, então essa criança, ao final da imagem, ela lancha sozinha, enquanto os demais lancham em grupo. Que é uma cena que se repete no dia atual. Se repete e que não recebe a devida atenção das pessoas que podem fazer a diferença. Se repete também situações como essa garotinha de 4 anos, que na creche, todos os dias, a Pro lavava o cabelo de todas as crianças e penteava. E nunca penteou o dela. Até que ela pediu à mãe para sair da escola. E quando a mãe foi averiguar, ela falou da dor. Ela falou, muitas não falam, da dor que a Pro nunca tocou o seu cabelo. Faça, por favor. São só alguns recortes. É desconfortável? É. E a ideia era causar desconforto mesmo. Porque algumas pessoas vão ter desconforto durante um momento, por olhar, por ouvir. Esse desconforto é a nossa vida. Então, eu trouxe essa construção para que as pessoas que dizem, eu não vejo racismo, eu não entendo racismo, eu não sei como é que as pessoas falam dessa situação, eu nunca fui racista, para que elas possam se colocar dentro dessas circunstâncias, possam compreender, e eu não estou pedindo, eu não estou clamando, que todas as pessoas precisam ser vistas. Como nos lembra a Juliana Werneck, todas essas construções, elas representam um modo de subordinar o direito e a democracia às necessidades, né, humanas. É isso que o racismo faz. Fazendo com que os que estão em condição de subalternidade vivam em condições precárias a partir das várias barreiras que são impostas, em detrimento do privilégio de um recorte da população. Pode passar, por favor. A Sueli Carneiro, ela fala algo que o Silvio Almeida fala com outras palavras, mas está dito. Nós, mulheres negras, que é a grande maioria aqui nessa sala hoje, nós somos a vanguarda do movimento feminista, e não só nesse país. Nós, do povo negro, somos a vanguarda das lutas sociais deste país, porque somos as que sempre ficaram para trás, aquelas e aqueles para os quais nunca houve um projeto real e efetivo de integração na sociedade. Nesse sentido, a Djamila Ribeiro ela vai dizer, não dá para falar em consciência humana, porque quando a gente fala do racismo e fala que é preciso acabar com o racismo, e quando vem movimentos ligados à consciência negra, as pessoas falam, basta ter consciência humana.
E não basta, porque não há consciência humana. Não somos todos iguais. Então, não dá para falar em consciência humana enquanto pessoas negras elas não têm direitos iguais. E como ela bem diz, boa parte da população negra sequer é tratada como humana. Passe, por favor. Então, a proposta é que a gente possa repensar todos os espaços. E eu trouxe essa imagem da criação de Deus, de um artista de 33 anos, a Harmony Rosales, que ela está pegando essas telas que a gente conhece na imagem com dois homens brancos numa condição de poder, e ela está descolonizando essas imagens a partir de outras leituras reais, a partir de outras leituras possíveis. Então, como diz a Kimberly, eu trouxe na vez passada, porque essa é uma fala que me move, não se trata de súplica, é sobre poder. Não se trata de perguntar. Não dá mais para perguntar, não dá mais para pedir. Já se tentou isso. Agora é exigir. Não se trata de convencer aqueles que estão no poder. É sobre dar conta, é sobre a mudança própria das faces do poder. Faça, por favor. E é isso. Essa... Eu trouxe a pomba da paz. E o caminho pode ser da paz. Mas nem sempre as pessoas entendem e respondem pela paz. Quando os jovens negros e pessoas brancas também nos Estados Unidos, a partir da morte do Floyd, queimaram aquele prédio, houve toda uma mobilização. Mas queimaram pessoas, queimaram vidas, queimaram crianças, continuam queimando. E essa mobilização não é a mesma. Eu não estou com isso incentivando que se quebre, que se arrebente com as estruturas. Mas é preciso criar estratégias de chegar. Está posto. Como vai ser? É isso, gente. Todos esses movimentos, esses poucos recortes que eu trouxe, eles estão latentes na nossa pele. Eles fazem parte da história do nosso sistema. E está visto, está posto que a sociedade, da forma que ela está estruturada, ela não dá conta, ela não se sustenta. Todas as pessoas, elas têm um lugar. Então, nós precisamos ver todas as pessoas, integrar todas as pessoas, reconhecendo todo o potencial e toda a possibilidade de somar que cada uma das pessoas tem. Esse é o pontapé para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essas questões. Como é que vocês percebem? Enfim, para que a gente possa, nesse momento, nesse espaço, suscitar movimentos de reconstrução. Está aberta aí as contribuições, perguntas.
depois dessa exposição bastante importante, né, de trazer as imagens de um contexto real, né? A gente ainda não está aqui falando de algo que não é, trazendo, dando um lugar, efetivamente, né, no sistema, tal qual é, para que a gente possa, a partir do reconhecimento, encontrar humanidade nessas relações e dar o lugar de representatividade necessário. Quando Sandra fala da questão do poder, o poder da representatividade, né? Onde estão? Como são representados? De que forma estão inseridos? Ou melhor, como não estão inseridas Sim. as pessoas. E sistemicamente ela traz exatamente esse contexto histórico para que a gente possa refletir sobre esse lugar de fala tão importante. Eu gostaria de tocar alguns pontos. Sandrinha, quando a gente combina que vai ser leve, o leve é porque a gente sabe que essa história, essa memória ancestral, não é brinquedo não. Então a gente vai colocando música para suavizar, soltando pombos, né? Quando a gente tem dinheiro para soltar pombos, ou quando a gente tem tecnologia para chegar e enviar desse jeito. Mas eu quero trazer diante da sua fala, irmã. Primeiro, eu fiquei aqui sem ar. Essa parte minha aqui o meu sistema respiratório, ele começou a doer bastante. E eu me reportei para minha ancestralidade. Foi a mesma coisa quando eu cheguei na igreja de São Francisco. Tem um lugar que eu não aguento e que eu escuto vozes de ancestrais minhas. E elas começaram a contar realmente o que tinha acontecido com elas. E eu peguei o pêndulo e comecei a confirmar. E aí eu disse assim, aí eu sei que dentro desse processo intuitivo, que eu não sei que é intuitivo porque a gente escuta mesmo, e isso também é um dom ancestral, eu simplesmente desço. E aí uma voz me disse assim, de um ancestral, pergunte a um historiador. Quando eu desço, vou para com a professora Lígia, a professora Cida, que está conosco. Quando a gente desce com o nosso grupo para a Igreja do Rosário, aí um dos presidentes, ele foi presidente, que é historiador, ele começa a sentar, eu começo a contar para ele umas coisas, e ele fez, você está correta. Como é que você descobriu? Eu disse, eu escutei lá em cima. Eu quero voltar para ver isso, sabe, Sandra? Infelizmente, eu fico triste com o baiano Rui Barbosa, no momento em que ele apaga, ele diz assim, era tão feio a história do povo negro, desse sofrimento, era tão ridículo para o país, né? E acabar com essa questão do Brasil diante do lá fora. E é por isso também que traz aquela imagem de Gilberto Freire, e ele queima os nossos arquivos, onde estão as nossas histórias. Essas histórias, assim, que simplesmente eu não sei nem como classificar. A segunda coisa da Fazenda do Sexo, Sandrinha, isso me tocou profundamente, porque há quase 15 anos eu trabalhei em Barreiras, e nesse processo eu me juntei com igrejas protestantes mais avançadas, né? Uma parte também avançada da Igreja Católica, e a gente foi fazer um trabalho com os profissionais do sexo. E eu dizia, eu só gosto de sair meia-noite, porque eu sou mulher de Exu mesmo. E aí eu fui saindo com as pessoas e a gente verificava quem, né, oferecia seus corpos
mulheres negras. Não porque elas quisessem. Enfim, mas observe só. E também, às vezes, de vez em quando, juntávamos um grupo de professores para cantar na noite. E um dia, um amigo me leva para um local. Esse local era, entre aspas, um bordel que tinha uma carne de sol fantástica. Os políticos iam lá, mas era um lugar simples. E quando eu comecei a fazer parte desse grupo que ia verificar as questões dos profissionais do sexo, porque a Secretaria de Saúde não estava liberando, por exemplo, preservativos e por aí vai, né? Foi quando a AIDS começou a explodir no país e o nosso povo negro que estava lá nesse processo de profissional do sexo estavam sendo contaminados e a gente começou a lutar pelo direito dessas pessoas, inclusive de forma jurídica, entregando profissionais de saúde, médicos, enfim, nós fizemos toda essa movimentação. Nesse processo todo, existia também uma escola de ensino, uma escola particular, privada, onde a nata, né? A nata, entre aspas, daquela região, estudava. Aí, o que acontece? Políticos famosos, inclusive baianos, que foram fazer a política lá e que, com certeza, depois ele deixa de ser Mimoso do Oeste, que era um distrito de Barreiras, e passa Luiz a ser... Eduardo. Exatamente. Então, nessa época, a gente estava nesse local e as meninas, 14, 15 anos, juntamente com essa mulher que se dizia educadora, né? Elas estavam levando as meninas negras a se prostituírem como distração desses políticos. O que aconteceu, lá vou eu me meter, e no final, além das lutas ambientais, então, a diretora da escola onde eu era concursada, me pede para eu sair de Barreiras para eu não ser morta. Então, as distrações, e aqui em Salvador, as distrações continuam com as nossas mulheres vestidas de baiana, continuam com as mulheres, né? Aqueles aniversários que a gente viu aí que bombou, né? E essa coisa muito, enfim. E hoje, como diz uma amiga minha, não é fácil colocar uma conta no pescoço sem saber a história. Mas aí também eu trago, Sandrinha, dois conceitos de pessoa e ser humano, trazido por Leque Adeofe. E ele diz assim, o que é ser humano? O ser humano tem uma teoria, são duas teorias, né, de pessoa e ser humano trazidas pela visão ocidental e que, se a gente for discutir um dia a Ori, a gente vai ver que a nossa visão de pessoa é transcendente e completa. Essas duas teorias, a do ser humano, que simplesmente ela afunila apenas para olhar o homem pela sua movimentação orgânica, ok? E a outra teoria de pessoa, ela já traz o que é continuidade mental ou psicológica, não fala das questões do medo e tal, e que a gente hoje, quando a gente trabalha com Reich, né? A gente traz o mental com o corpo. E que na nossa visão iorubana, a gente transcende tudo isso quando a gente traz a potência do corpo, a potência da respiração e a potência do Ori. Né? Mas o que é que eu quero chamar por isso? Dizer que sua fala, a gente não é nem considerado como pessoa e nem como ser humano. É isso. E que acontece, que está presente, que é a nossa vivência nos dias de hoje. Porque tudo aquilo que aconteceu lá está presente nos nossos dias.
Exato. Às vezes Não com mudou. algumas pequenas alterações de forma, mas estão presentes nos nossos dias agora. Não é isso, Maura? Você até concluiu, Lívia? Desculpa. Sandra? Sim. É isto. É isto, Sandra. Eu tinha, né, um tio, tenho um tio, e meu tio já fez a passagem, não é? 23 dias depois da minha mãe. Tio Fulô. Florentino, o nome dele. Todas as vezes que eu fazia essa não é? Todas as vezes que eu falava da defesa da vida, e eu fazia esse contraponto, não é? Entre quem vive defendendo a vida e quem vive defendendo a morte. Quem passa pelo mundo e cria e constrói coisas de vida e quem constrói coisas de morte. Meu tio me disse assim, meu tio, semi-analfabeto, me disse assim, olha minha filha, a gente não precisa estudar, a gente só precisa viver um pouco mais para a gente entender que o bem e o mal não está lá, não está fora. Que o bem e o mal está dentro. Você sabia que o bem e o mal têm a mesma origem? Perfeito. O bem e o mal têm a mesma origem. Talvez hoje eles morem e ocupem lugares diferentes. Eu devia ter uns 16 anos quando eu ouvi isso. Isso fez um rebuliço na minha vida muito grande. Hoje, como mãe, como educadora, como professora, como mulher negra, eu sei bem do que tio, não é? Disse. E todos nós aqui, que estamos aqui, não é? Agora sabemos também. A leveza, Sandra, que a gente diz, não é? É de a gente saber que existe um bem. A gente faz essa escolha. A primeira vez que eu ouvi a história da Vênus Negra, né? Eu emagreci por volta de 3 quilos, porque eu era muito jovem e eu me recusei a comer, a me alimentar. Eu me recusei a ter um corpo negro. Foi muito doloroso. E hoje eu sou apaixonada pelo meu corpo. Meu corpo é tudo que eu tenho. É o que me pertence de fato. É o que me faz viver. Né, Fidota? Eu aprendi isso com as 2 bruxas também. O corpo é o que realmente é nosso. Sobre democracia racial. Ela não existe em nenhum canto do mundo. E no Brasil ela não existe. Se ela existisse, quando a minha menina, que faz 13 anos agora, não é, via essa imagem,
religioso americano, enforcado por os joelhos de um homem branco, assassinado, né? Pelo joelho de um homem branco, e me pergunta assim, mãe, por que os negros ainda vivem nessa situação? E o processo de escravização já teve tanto tempo. Ela me disse assim, mas mãe, já tem tanto tempo. A gente já sabe como isso foi ruim, Rebeca. Por que isso ainda existe? Porque não existe democracia racial. Porque além do mito, para além do mito, né? É uma mentira. É uma invenção para alijar nossa consciência e roubar as nossas almas. Para fazer com que cada um de nós sinta ódio e raiva do que nós somos. Porque quando eu descubro que eu tenho, né, um corpo de uma Vênus negra, que, ao invés de cantar, serviu para mugir, eu vou odiar esse corpo. Quando eu sou obrigado a pensar que eu tenho um cabelo que parece com bombril, que serve para esfregar sujeira, tirar a coisa bruta do alumínio, do ferro, que serve só para ser forçado, esmagado, e triturado e destruído, eu vou odiar isso também. O mito da democracia racial faz ainda hoje nós nos odiarmos. Eu vou odiar a minha pele, o meu cabelo, o meu corpo. Eu vou odiar o meu nariz e os meus lábios. Porque dizem que eu sou igual, mas não me tratam como igual. Porque dizem que eu tenho direito, mas não me deixam viver esse livro. Porque dizem que eu tenho poder, mas me fazem desacreditar nesse poder. Isso é uma coisa que a gente deve trabalhar em nós, no mais profundo da nossa alma, é nessa crença desgraçada, absurda, de que existe democracia racial no nosso país. Se existisse, os nossos irmãos indígenas não estariam agora nesse tempo, sendo dizimados. Agora, nesse momento. Uma aldeia pertinho aqui da gente, no nosso território, não teria essa semana, terça-feira passada, sofrido um incêndio e um corpo de bombeiro e um helicóptero com qualquer recurso, né, com qualquer gota de água, não foi passado por cima para apagar tudo. Não existe democracia racial. Nós não somos iguais. E ser diferente não é o problema. A diferença é bom sagrado. Deus fez tudo diferente. Tudo é diferente. Porque a água não é terra, nem o vento é como as plantas.
muito fogo, é como vento. Não somos iguais. Alguém disse assim numa apresentação, Maura, sua sobrancelha estava diferente uma da outra. Eu falei, é prova de que eu sou um corpo vivo, que eu não sou uma boneca, que eu não sou uma invenção de porcelana. Né? Eu sou natural, eu não sou artificial. Nada minha é sincrônico, é igual. Eu sou direita e esquerda. Não há democracia racial e não existe problema em sermos diferentes. A diferença é dom, é dádiva. Nós precisamos reconhecer essa diferença. Internalizar essa diferença. Ver essa diferença na dimensão mais profunda e ampla do sagrado. Se eu vejo a diferença humana como sagrado, eu não destruo o outro por ele ser diferente. Eu não destruo. Ele é como eu, não é? Ele é como eu sou, pela força da criação, pela mesma origem. Nós somos um país, né, de racismo tão perverso que nós definimos quem é melhor e pior ainda no século XXI, pela cor da pele. E como isso é ridículo e idiota. Nós definimos quem pode e quem não pode pela cor da pele. Olhe que país de idiotas e de perversos nós vivemos. Não existe democracia racial. Digam isso, não é? Cada um para si mesmo. E a diferença é dom sagrado. A diferença é que Deus também não é igual. E a gente sabe, é masculino e é feminino. E sendo um onipotente, Deus não é igual. Não se revela igual. Não age igual em todos os cantos, para todas as pessoas, para todos os povos. Deus nunca se apresentou em lugar nenhum do mundo igual. E olha nós, né? Queremos impor uma igualdade. Essa aí é perversa. A história mostra para a gente também, dentro dessa perspectiva de democracia racial, que existe herdeiro. Eu acho que todos nós, né? Mas eu dirijo essa fala, talvez uma fala de arrogância, mas primeiramente uma fala de luta, de garantia de sobrevivência minha e dos outros. Existem herdeiros nesse país. Não adianta dizer que a história, que eu não tenho culpa da história, que eu não fiz parte da história, que eu não faço parte da história, que não fui eu que escravizei, que eu não tenho culpa. Você não tem culpa, mas você tem responsabilidade, porque você é consequência de uma história. Você tem responsabilidade. E a história te fez ser herdeiro e herdeira. Alguém herdou alguma coisa
da escravidão. E outros herdaram outras coisas. Eu herdei a exclusão. De tudo que se possa imaginar. Socialmente, politicamente, economicamente falando. Ancestralmente, eu herdei a vida. É sankofa para mim e para os meus. Politicamente, socialmente, culturalmente falando, economicamente falando, outros herdeiros herdaram coisas diferentes da exclusão. Herdaram privilégios. Não se pode fugir disso. Isso é o que existe, isso é. Não se pode fugir, não se pode negar. Não existe nenhuma cortina que possa cobrir um pouquinho isso. Isso é óbvio. Isso é óbvio. As heranças são óbvias. E olhe como o tempo e a história é fantástico. Porque faz estampar diante dos nossos olhos, para os mais ingênuos e os mais sábios, as heranças, e para quem ficou essas heranças. Por causa delas, de novo, e a maneira como fazemos com elas ainda hoje, né? Perpetuamos uma não democracia racial. As crianças, não existe falar, né, de criança negra, sem ter contexto de peso, de tristeza, de dor. E as imagens, elas são fortes, Sandra, mas só um pouquinho. São poucas, aquelas imagens são fortes, são poucas. Porque nós, mulheres negras, sabemos o que nossas crianças negras passam. E que aquilo não é um desenho ou uma fotografia. Que aquilo são vidas, sentidas, experienciadas. Que aquilo são dores presentes. As imagens rebuliçam a gente só um pouquinho, porque eles param alguns gatilhos. Um dia desses, aí, em 1948, mulheres negras eram postas junto com homens negros nas prisões na Louisiana. E essas mulheres engravidavam, não é? E a gente já sabe como elas engravidavam. As primeiras crianças nascidas desse processo prisional, quando faziam 12 anos, 10 a 12 anos, eram colocadas a leilão. Os legisladores prisionais de 1840, na Louisiana, achou por bem, por excelência, leiloar essas crianças. Anunciava com mesmo um leilão na frente mesmo do presídio. E chamava a sociedade de bem, branca. Defensoras dos bons costumes. Isso, detentoras dos bons estudos, dos bons costumes, da boa moral, para comprar essas crianças, para fazer um bem a essas crianças, para tirar elas, não é, da cadeia, comprar elas através de um leilão. E esse dinheiro desse leilão vai fazer o quê? É um dinheiro que chega assim do setor público. Investe nas escolas. Todo o dinheiro tem que ser investido em escolas. Para crianças brancas. É isso.
E todas as mães negras, elas têm que conviver com isso. E todas as mães negras, quando elas parem hoje, elas têm que conviver com isso. Porque sabe que a escola não foi feita para as crianças delas, não é? Não foi feita para elas, não foi construída também para as crianças delas. Mas, Mauro, como a gente tem coragem de mandar nossos filhos para as escolas? Porque vidas foram postas à prova para que tivessem direito. Eu estou vendo uma criança linda aí, não é? Parecendo meu filho Chico. É seu filho Silvia. Lindo. Lindo você, viu, menino? Pois é. A gente tem que ocupar as escolas, já que a gente sabe que esse é o caminho. E já que a gente sabe, tem consciência, não é? Que o nosso direito à vida não é um direito qualquer. Não é um direito que foi dado. É um direito que é conquistado. E é preciso fazer isso. Não é tocando fogo na casa grande ou seguido com amor, com sororidade, com respeito a si mesmo e aos outros. Inclusive aos herdeiros do privilégio. Se eles não sabem quem nós somos, não vamos avançar para lugar nenhum. E a gente precisa ter força e leveza para isso. E não é fácil. Mas isso aqui que a gente está fazendo hoje é um caminho. Deus cuide, viu, vó? Sempre. Pois é. Em Amélia Rodrigues, se falando das meninas, não é? Em Amélia Rodrigues, aqui em Feira de Santana, a Amélia Rodrigues fica 40 minutos aqui, de feira. Eu trabalhei 3 anos. Olha, eu estou dizendo isso para vocês agora, viu? Só 2 colegas e a diretora soube disso. Não é? Porque eu também tive que sair de um lugar livre para não morrer. Eu trabalhei numa escola estadual, na Amélia Rodrigues. Agora, em 2012, 2013. E as meninas e as mães das meninas e os pais das meninas ainda viviam em condição, não é, de uma herança maldita da escravidão. Cultiva cana-de-açúcar. Existe uma usina de cana-de-açúcar em Amélia Rodrigues. Aquelas usinas dos grandes senhores de engenho. E tem um grande engenho. Eu nunca tinha visto um engenho de perto. De caldeirão, onde meus ancestrais, não é? Mexiam e melaços. Eu nunca tinha entrado no canavial. No segundo ano trabalhando em Amélia Rodrigues, eu descobri que tinha um período do ano, final de agosto, setembro, diante, as meninas estudavam à noite, no final da tarde, faltavam muito à escola, ou abandonavam. E eram as meninas mais bonitas, as meninas mais pop da escola. Uma comunidade essencialmente de meninos e meninas negras. E os meninos que estudavam à noite, era a evasão de 89%. Gente, os meninos de escola vivem aqui, são tão criativos e fantásticos.
Por que esses meninos estão desistindo assim? Tem alguma coisa errada, vamos ver, tu deixa isso quieto. Essa Maura já gosta de mexer onde não deve. E eu descobri, a cidade é cortada, de Amélia Rodrigues é cortada por uma BR, pela BR-324. E as meninas, elas iam, não é? Porque isso é pesado. Iam servir, não é? Aos caminhoneiros, aos usineiros, uma temporada de açúcar, de corte da cana, não é? Muitos caminhoneiros, muitos de fora, né? E as meninas iam lá. Os corpos sexuais, quentes, das negras e dos negros, os meninos também. Uns iam trabalhar e outros iam ser explorados sexualmente também. E eu também tive que sair da escola. Uma desculpa outra, para não morrer. Isso é triste? É. Mas a Secretaria de Educação teve que entrar na luta, a municipal e a estadual. Né? O Estado de Semente de tomar responsabilidade naquilo tudo. Eu deixei o Rio isso lá e muitas coisas foram construídas para aqueles meninos e para aquelas meninas e para aquelas mães. No dia que eu dava aula, eu lembro que uma quinta-feira, eu chamava assim, a quinta-feira interna. Como era difícil, né, de acesso. Eu chegava na escola, a aula começava às 7h30, eu chegava depois das 8h. Então, todos chegavam. E eles chegavam naquela hora, tirando as roupas e as maquiagens, colocando a blusa da escola e dormiam, meninos e meninas, de quinta todos que passavam no mesmo classe. Valendo. Para alguns. É coisa triste para a gente ouvir no final de noite,